Vocês estão ouvindo Casa Quest. Começando mais um Casa dos Games com Casa Quest, onde falaremos do tema de jogos de terror. Eu sou Rodrigo Diniz. Felipe Leão. James Dance. Rafael, mais conhecido como Raikiri. Famoso Bill, que é isso aí, galera. Salve, galera. É isso aí, galera. Isso. Fala aí, Diniz. O que você acha de Resident Evil? O 2 remake Cara, vai surgir aí agora, hein? Só de pensar em Resident já dá um arrepio enorme, cara. Agora só de saber da notícia que eu tava esperando há muito tempo, cara. O remake do 2, cara. Nossa, velho. Eu não vi primeiramente o trailer daquele jogo. Já comecei a lembrar de como eu jogava quando eu era moleque. Aquele susto enorme, aquele gelo que eu tinha no tempo, né, cara? Mas hoje, só de ver, não falo assim, nem de gráfico mais, mas os caras estão caprichando aí no gameplay, em tudo que eles mostraram lá. E, velho, pra comparar com o jogo do Resident, o remake, com os outros jogos que lançou já de terror aí, eu acho que isso daí vai dar aquela nostalgia bem maior do que o primeiro, entendeu? Não só a nostalgia, né? Como também, será que vai assustar muitos público ou Assustar, Só certeza. pelo do que apareceu naquela conferência lá, mano. Se for isso mesmo. Cenário escuro, ó, porque assim, na época do Play 1, tinha cenário escuro? Até tinha, cara, mas do jeito que os caras colocou na gameplay lá, a escuridão, assim, vai deixar o bagulho bem mais clima dark, né, saca? Tipo, aquela atmosfera toda. Porque tem aquela coisa, né, de jogo sombrio, né, com um jogo tipo de terror, mas às vezes você olha e fala, nossa, é de ação, entendeu? Tem aquela coisa de explorar, né? Que nem quando eu jogava Resident Evil 4, eu tinha aqueles monstros lá, né? Entendeu? Cara, O próprio Resident Evil 4, ele tem, que nem você falou, né, Diniz? Esse esquema de exploração, que você tinha algumas missõezinhas lá, que você tinha que atirar, mirar lá pra pegar os cristais, né? Pra decifrar os enigmas e tudo mais, né? Isso é muito legal e foi uma jogada de mestre, assim, que eles colocaram no 4. O 2, cara, quando eu vi o trailer na conferência, cara, eu, sinceramente, quando eu vi aquele Play 1 lá, Não, pra quem é fã, eu falei, nostálgico, né, mano? Mano, eu não acredito, cara. Aí eu vi, tipo, aquela visão em primeira pessoa e falei, mano, não, mano, não é, mano. Aí quando... Meu, aí, quando eu vi o Leon Putz, eu falei, caralho, mano. Meu, eu quase chorei, cara, quase chorei. Eu falei, caralho, que... Não, é verdade, eu arrepio. Quase chorou? Do arrepio, cara. Mano. Nossa, meu, show de bola. Aqui, a minha pessoa ajuda, mano. O Duque, arrepiou. se estava junto, eu chorei, mano, aquela porra. Não, é sério, cara. Não tem como não se emocionar, cara, que, meu, é um game que, cara, meu, não tem nem o que falar, cara. Não, É um game, ó. pra todo mundo, tá Porque, muito foda. assim, ó, não teve um tempo aí que os caras que tinha fã que tava fazendo esse jogo aí, fazendo, tipo, eu fiquei sabendo de um ou dois caras que fizeram uma gameplay do 2, no remake. Mod, fake. É, era só coisa de fã, entendeu? Tipo, eu olhei aquilo ali, já falei, puta, será que vai ser lançado mesmo? Mas eu fiquei meio triste porque a Capcom não tinha lançado nada, então, né, fiquei naquela expectativa e tal. Não, Mas, não tinha sido nada, tipo, né? mas eu fiquei na esperança, fiquei na esperança. Eu não sabia desse detalhe que você tinha contado aí agora, do que um fã fez lá. Fez com Foi lindão, cara. assim, claro que não tem nada a ver com o Resident, né, com o terror. Os caras tiram, não saem sangue. Eu me lembrei de uma gameplay do Metal Gear Solid, que os caras até fizeram um negócio parecido, né, uns fãs foi lá e pegou, só que a Konami foi... Tava no último? Não, foi o Metal Gear do PS1. Ah, Eles fizeram um remake lá e tal, mas foi um fã que fez. Mas só que a Konami foi lá e tesourou, falou, opa, pode parar. Devil May Cry aí também, né? Quem jogou Devil May Cry viu como é que ficou o Dante, cara. Ele ficou de cabelo preto, velho. Não, e o bacana aqui foi o quê? É exatamente a Capcom não fez nada no jogo e ganhou, tipo, tudo do jogo. E ficou excelente. Até que ficou Devil May Cry, né? Porque não era Devil May Cry, aí ficou Devil May Cry Contando May lá do que Cry. eu estava falando dado que eu estava falando dado de origem do Dante, né? E Devil May Cry também é um jogo sombrio, né? Mas assim, é mais voltado por ação, né? Hack slash, né, mano? Então, tipo assim, Hack slash é foda. Hack slash. Então, tipo Ó, assim, mas é um uma universo coisa- totalmente diferente, porém,
tem um bagulho sombrio lá. Ó, Dantes Infernos. Ó, mas vai uma curiosidade aí, galera. Isso aí é pra quem não conhece muito e quem quiser dar uma pesquisada também. Tá aí o canal dos caras aí, do Casa dos Games, pra falar mais pra vocês. Mas tem uma parada sinistra, velho, referente aos dois. Por quê? Não é porque os dois é da Capcom, mas tem meio que uma ligação, saca? Ah, sim. Os dois com games, certeza. Resident e Devil May Cry. Por quê? Resident Evil 4, na sua versão beta, ele ia ser um jogo mais que tem a ver com fantasma, com alucinações, que o Leon ia ter uma alucinação por um vírus que estava nele, então ele ia enxergar fantasma. Só que o bagulho estava tão viajado, mas tão viajado, que eles decidiram, né, tirar essa versão para colocar como mesmo uma versão original do game. Mas antes dessa versão mais viajada dos fantasmas, eu que tava pior. Os caras estavam colocando bem mais doideira. E essa loucura foi tão longe, cara, mas tão longe dos caras, que o Resident Evil, essa doideira que eles criaram pra ser Resident Evil 4, eles deixou de lado, mas não descartou a doideira pra jogar no lixo. Essa doideira acabou virando Devil May Cry. Exatamente, com O certeza. É nome isso mesmo. disso é boa maconha. colocação, cara. Entendeu? Então ia ser um Resident eu ia Evil meio falar hack sobre isso slash, aí. cara. Como assim Pô. Resident Evil hack slash? Imagina. Aquela loucura de É. bater em todo mundo. Aí os caras, não, isso tá viajado demais, então vamos colocar em segundo plano. Aí Você eles falou de tiraram, Slash, entendeu? tá vendo? Tiraram e aproveitaram essa doideira que eles criaram e criaram Devil May Cry, cara. Então, por isso que tem esse negócio de ver com demônio e tal, porque já tinha uma parada envolvida aí, sabe? Então, dessa eu nem sabia dessa. Entendeu? Mas isso aí é mais pra quem é chegado mesmo em Resident e que também quem jogou muito Devil May Cry, que vai saber da origem dele. Exatamente. Tá. Então, é isso, já é uma coisa que a gente tá falando no assunto aqui, que tem mais a ver com a ação, cara, é isso. Resident Evil 4 é ação? É, mas ia ser uma doideira. Ia ser Bem, muito louco, ia né? ser Por sinal, né? Mas pra cada um de nós aqui, qual foi o jogo de terror que mais assustou aqui? Nossa, qual é o hack aí? Vai lá. Vamos Fala. lá. Da geração atual. Qualquer um, não, Qualquer qualquer um. um, Qualquer um. O jogo que fez você se cagar. Isso. Cara, o primeiro Diarreia. jogo que eu joguei de terror, mano, foi o Fatal Frame. Mano, que jogo Exato. do caralho. Mano. Exato. Fui jogar aquela porra sozinho, velho. Meu, eu sinceramente eu não joguei mais, cara. Eu não tive coragem de jogar mais. Mas Não, é assustador pesado, mesmo, é cara. pesado. É pesado. Foda, é foda, é foda. Um jogo de 2002, Mas só, cara. com certeza. Mas só que, ó, eu vou falar mais outro. Que foi o, se eu não me engano, o Devil Within 2. Evil Within, ixi. Nossa, Mano, caramba. puta que pariu, Cara, cara. esse jogo é louco. Puta que pariu, velho. É porque é os jogos Meu Deus do céu, velho. Eu sinceramente, Cara, cara, na sua cabeça meio psicopata, né? Mas ali é uma Mano, loucura que é isso, insana. velho? É uma história insana. eu só joguei a primeira parte, cara. Pra não chegar. Não, eu salvei esse jogo aí. Ele é muito bom mesmo. Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Meu. Felipe Leite. Jogo de terror. Fala aí, Vai lá, Felipe. cara. Fala aí, só, vai, pelo vai. menos um, cara. Um preferido. Um preferido. Precisa falar, explicar. Que te deu um cagaço. Que te deu um cagaço e você falou, filha da puta, eu não vou jogar mais. Quando vai falar do jogo Acho do que bode. Outlast. Nossa. Nossa, o Primeiro, você bateu um cagaço. Eu ia falar esse jogo, cara. O primeiro, Tirou as palavras da minha boca. A DLC do bagulho cê é louco, é o Doutor Estranho lá, ele fica o jogo inteiro querendo. Você fala do primeiro ou do segundo? Da DLC do primeiro. Nossa. Ele fica o tempo inteiro. Responsa. Ele é um Não, doutor. é foda que, tipo, você não tem arma, né, cara? Você só É um jogo foge, que- velho. Não, é o você cenário, só corre, pô. se esconde, não. Os caras pegou o bagulho de survival e jogou lá na casa do carolho, né, cara? Você vai dar medo assim, não onde? Tipo, Jogo que você não pode bater, não pode atirar, é judiado, cara, mano. Você só Foda. tem que ficar correndo, se esconder debaixo da cama, é foda. Quem jogou tá ligado. Eu acho que jogo assim dá muito medo quando você fica com aquela agonia, meu. Você não sabe pra onde você vai, você tá naquele beco ali, tá aquela música lá sinistra ali, você fica tipo, e agora? Isso é foda. Aí do nada pra dá um caralho. barulho do nada, pá! nossa. Aí você tipo, que isso, mano? Tá- é que está tocando aquela musiquinha. Se alguém que já jogou Dead Space, ou 1 ou 2, eu não lembro também qual foi a parte, mas tem uma parte que do nada você escuta um grito. Ah, o cara dá um gritão. Aí você, tipo, vai tentar investigar o que é esse grito. De repente você vai lá, não tem nada, só tem uma porta batendo lá. E lógico, afinal de contas, pô, se você está numa casa que você não conhece, o bagulho já tá sinistro.
e você escuta berros. E você vai lá ver o que é. Meu, quem faz isso? Você é louco. Não, esse negócio. O Dead Eu não Space. faria isso, O Dead Space é um jogo sinistro também. Eu nunca peguei pra jogar assim mesmo, mas pelo que eu já vi dele é macabro. Todo mundo que já jogou fala pra mim que é sinistro também. Mas, ó, essa parada aí do Dead Space, cara, também entra na linha do Alien Isolation, cara. Quem já jogou Alien Isolation? Cara, esse jogo, ele é assim, velho. Se o Alien te pegar, se ele te ver, já é game over, cara. Não tem essa de tirar um sangue ou deixar você na alma, não. Se ele ver, é hit kill. Só é pra morte, ter acabou e certeza, volta de novo. Jeans. Você está falando do jogo do filme Alien. Isso, Ah, saiu tá. um jogo, Tá, beleza. né, inspirado no entendi. Alien lá do Do filme, aí eles filme colocaram Alien. como Alien Isolation. Tá, Aí ele tem beleza, lá pra sei. PlayStation Agora 3, você acho que a Xbox também tem, só não tenho certeza. Tem. Mas, cara, esse jogo, ele é totalmente stealth, tipo, e você fica naquele coração batendo, por quê? Porque dá um gelo danado, cara. Você, não é aquele negócio que só ouve barulho e fica gelado, não. Quando você vê ele, você já fica gelado total. Você vê ele vindo correndo atrás de você, pode soltar o controle porque vai dar game over, cara. Você não pode deixar ele te ver, então é bem sinistro mesmo. Você falou um negócio, eu vou reiterar, mas é. só que com um bagulho Vamos engraçado. interagir com o Rafael. Ele falou isso, eu me lembrei de um jogo, até um youtuber famoso, mas que eu não vou falar o nome, né? Mas, enfim. Não, pode falar? pode falar. É o Games Edu. Alguém acho que já ouviu falar dele, né? Um gordinho lá, tá? Faz um. Que faz umas gameplay doidas lá. Pega uns bugs lá, E, mano, ele tava jogando um jogo muito insano, cara, do Vitas, velho. Então, quem já ouviu falar do Vitas aqui? Aquele cantor russo lá, já ouviu falar, né? Lógico, tô né? ligado. Cara, e quando o Diz falou isso, eu me lembrei desse jogo, cara. E o jogo ficou assustador, mano. Foi um jogo criado por, tipo, foi uma pessoa que foi lá e criou o game. Mas ele pegou referência de um game que já existe, cara. Mas só que eu não sei, não me fugiu da mente aqui o nome do jogo. Mas, cara, é um jogo muito da hora, então, tipo, me fez lembrar. Quando o Diz falou desse jogo do Alien, eu me lembrei desse jogo. É divertido porque veio o Vitas lá do nada, ele começa a correr atrás de vocês e, mano, já era. Se ele te ver, acabou o jogo, tá ligado? É muito louco, muito louco. É engraçado, mas ao mesmo tempo assustador. Eu acho que saiu até uma versão mobile. Saiu. Tem uma versão, tá até na Play Store. Pô, Android muito legal, cara. E para certamente do que iPhone, também saiu. Isso, porque é criado pra PC, né? Mas Tem um jogo também que criou tipo, também. tem uma história boa e é de terror. Que te deixa muito curioso no jogo, que é um jogo exclusivo do Xbox, que é o Alan Wake. Nossa, cara, esse jogo é bom, Alan Wake, bom. Não, o jogo gasto. Esse é bom demais. Merecia uma continuação. Merecia uma continuação. Merecia. Eu não ia falar. Não, Merecia uma continuação. cara. A história que o jogo bom tem, demais. meu, aquela vibração que você tá na floresta lá procurando saber o que aconteceu nas páginas dos livros, né? Quem já jogou o game De sabe o bola, que eu tô falando. Aquela parte que os trem fica tremendo, cara. Nossa. Comecei a tremer junto quando eu tava jogando, tá ligado? E o trem começou a tremer e vindo pra cima de você sozinho. O cara. nome disso é mal de pacto. Sei lá, cara, eu não sei o que aconteceu comigo nessa hora. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Eu tô falando que essa edição só vai dar. Eu acho que vai dar menos de 2 minutos, pô. É sério, galera, ó. Meu Deus Bora do céu. falar de uma parada importante aqui, já que a gente tá nesse embalo do Resident Evil. e Mas tal. antes de você falar, você não falou qual foi o seu jogo que mais lhe cagou. O Felipe falou. Não, você não falou, cara. Não, se tiver um segundo game, sei lá, um segundo jogo, você pode falar também. Por incrível que pareça, quando eu era na infância, mano, foi o Samurai Shodown. Quê? Samurai Shodown? Shadow. O quê? Não, Samurai é Samurai Shadow? Sei lá o nome. Shadow, Eu Shadow. É Shadow. Eu conheço como Eu Shadow. conheço o Eu Shadow. lembro a cutscene que saía da mulher lá soltando um raio lá, que eu era um molequinho, eu ficava com medo. É o Shadow. Dama É o Shadow. É o Dama Shadow. Kuda. Cara, é jogo de luta. É jogo de luta, cara. Caralho. Pô, Não, é Isso normal. aí eu me assustei, cara, eu me assustei. Não, é normal ter medo de jogo. Tipo, já tem jogo de luta, cara. Porque, como ele falou, no Killer Instinct também tinha um cagaço. Aquele último mestre lá, velho. Aquele demônio de 2 cabeças lá. não, cavalo, é lá. É normal, entendeu? Mas, enfim.
bora falar sobre uma parada importante aqui. A gente tá falando de Resident Evil, né? Os anos antigos, tinha aquele terror e o susto e tal. E os meio que da geração do PlayStation 2 pra cá, do 4 até então, uma parada de ação, assim. Então os caras mudou da água pro vinho, né? Desde a geração lá, bem antigo pra essa geração aqui. E, enfim, era uma coisa, depois tornou totalmente outra. Sim. Mas e quando junta os dois, cara? Quando junta os dois, eu tenho um jogo aqui pra falar que é muito sinistro. Que é o nosso famoso Fear. Quem já jogou o Fear? Cara, eu joguei no tempo do PC. Já faz anos. Ele foi lançado pra PC em 2005, o primeiro, né? E ele veio com uma proposta totalmente diferente, cara. Que era pra juntar a parte do FPS puro com a parte psicológica do terror, se envolvendo alma, espírito, essas paradas ocultas aí. E os caras fez uma combinação perfeita. Então já fica uma dica aí pra quem quiser procurar uma parada que envolva os dois num jogo só. Fear tá recomendado aí pra vocês. A gente ia esquecendo de um detalhe. Um detalhe não, um jogo. Silent Hill. Eu já ia falar. Cara, o Silent Hill. É o meu jogo preferido de terror, Silent cara. Hill, É a mano. minha saga preferida Cara, de todas. É o jogo, cara. Que nem é o seguinte, É o ó. É o jogo. No meu maior cagaço, porque esse jogo pode dar distúrbio mental. Cara, fudeu. Nunca Mas na ele minha tá vida, que mano. são? Jesus. Mas, então, ele falou sobre isso, né? É até um tanto quanto engraçado, mas o bagulho é louco, cara. E esperávamos um jogo, né? Um Silent Hill novo, na geração nova, né? Infelizmente, o projeto, né, do Hideo Kojima, né? Que estava na linha de frente do Silent Hill, né? Acabou, né? Acabou andando muito certo. Silent Hill Acabou, né? PT, né? Exatamente. Chegou a ser lançado até uma, né? Um vídeo. Um vídeo, né? Da demo. Uma demo. Saiu uma demo, né? Não chegou a ser uma gameplay, né? Ou foi uma gameplay? Foi uma Não, gameplay? foi uma gameplay demo. Entendeu? Uma demonstração. Uma Você podia demonstração, baixar lá e isso jogar. mesmo. Mas só que aconteceu o que aconteceu, né? Hideo Kojima, infelizmente, saiu da Konami, né? Não sabemos o porquê. Um fala que foi porque os pessoal da Konami não deixou ele trabalhar, outros falam que a Konami já não queria mais ele lá, né? Tem vários rumores, né? E não sabe ao certo o que, né? No que acreditar. Mas infelizmente ia ser um jogo foda, né? Claro. Que muita gente estava esperando, né? Ficou ansioso, né? Quem baixou na época, né? Tem até alguns conhecidos nossos que baixou, né? O Almir chegou a baixar, né? Se eu não me engano. Até tinha pessoal que tava vendendo o game junto também, né? Com essa gameplay demo aí. E tava vendendo o game, né? O PS4 junto com ela com um valor absurdo, né? Tal. Tem um jogo rumores, recente, né? Não sei. Tem um jogo recente também, que tipo, não tão recente, mas também mexe com as decisões, assim, e já é um jogo bem sombrio. Também, que faz você entrar na cena do jogo, que é o Until Dawn, é um exclusivo de PlayStation 4. Mano, esse jogo aí, não sei se alguém já viu o game ou já jogou. Já vi, cara. Parece um jogo muito bom mesmo. Ele também tem lembrança com o filme do Jogos Mortais. Porque às vezes se você decidir Então é bom. pra um lado, mas a outra opção que te opõe a você decidir, você vai morrer do mesmo jeito. Aí que tá, como é que você vai sair daí? Pois é. E o jogo tem sempre um psicopata lá atrás do pessoal da casa. Entendeu? Isso que não dá pra imaginar quem seria o psicopata. Esse porque jogo me lembra muito daquele jogo de PlayStation 2 que nós até comentamos, esqueci o nome dele. É que você tem que matar as pessoas. O Manhunt? Isso. Isso aí é psicopatia pura. Meu. Você é doido, velho. Ali, cara, Loucura, pesadíssimo. cara. Não, esse jogo aí foi proibido em alguns países da Europa, pô. O jogo tem um excesso de violência alta, assim, que acaba até sendo proibido. Mas não só pelo fato de assustar tanto, né? Mas se a gente começou a falar de Resident Evil, a gente não pode esquecer de um jogo que recém-lançado, que é novo, né? O Resident Evil 7, que falaram que assustou muito, mano.
Então, mano, pegando essa linha. Assustou muito e principalmente no valor dele, viu? Que tava Não, realmente. Mano, Realmente, Eu acho que esses aí são os jogos Assustou de todas as formas, né, na verdade. Esses aí são os jogos Nossa, mais né? caramba. Assustou. Acho que teve um cagaço de não, comprar na loja, né? Não, realmente. Eu acho que são os jogos que mais assustam os pesos. Ó, é porque assim, ó. Eu mesmo infelizmente. posso falar assim, como eu já joguei bastante Resident Evil na minha vida, cara, como eu joguei esse jogo. Mas eu posso falar pra vocês, referente a isso, o que acontece, cara? A Capcom, ela quis arriscar desde do Resident Evil Dead I Am, que é um pouco conhecido, mas ele foi praticamente o primeiro Resident Evil com uma câmera atrás do personagem, né? E também ao mesmo tempo com primeira pessoa, mas você controla mais ele como terceira. Então ele foi praticamente o primeiro jogo da Capcom a ser lançado de Resident Evil desse jeito. As pessoas conhecem mais o 4 e muita gente acha que o primeiro foi o 4, mas enfim. Desde lá pra cá, ela quis Inclusive atingir... eu mesmo, o primeiro que eu joguei foi o 4. então, muita gente jogou primeiro o 4, normal. Eu isso é comecei normal. com o Nemesis. Isso daí é normal. Mas o que acontece, cara? Desde esse Dead todo I mundo Am acha pra que cá... começa com o Nemesis, né, cara? Com Pô, o Resident e Evil falando 3, nisso, né? Não tem jeito. E O Zóio até brinca. Com certeza. Né? Quando fala fala da sua nisso, Nemesis, está confirmado mais um do que remake do Nemesis aí. Aí, ó. Boa. Graças a Deus, cara. Sim, porque o que a gente tá esperando de uma coisa assim... Como eu já zerei esse do 3 do Nemesis aí, Inclusive, cara, o Felipe tá assustado ali bastante, não tá falando de jogo de terror. Olha, ele eu não tá tá nem falando nada porque está cagado aqui. Ele tá cagado ó, pra falar difícil. Ele se cagou e está impossibilitado de falar. Brincadeiras à parte, mas... Então, Também caiu ó, Caiu o replica. o que acontece, galera, referente a isso do Resident, desde lá pra cá, mano. De lá pra cá, do Dead I Am até o 6, a Capcom quis meio que pegar o público do jogo de ação, entendeu? Pra quem gosta de atirar freneticamente, aquela parada de sangue, bala demais, né? Até demais do ponto. Então eles quis atingir o público da parte da ação. Eles apostaram uma ficha, entendeu? Muita gente, eu acho que deve ter ido contra lá, os caras da equipe da Capcom, falando, isso aí vai dar merda, é melhor não fazer assim. Acho que já falaram pros caras, mas os caras às vezes assim quis arriscar. Então eles lançaram o Dead I Am, não foi muito sucesso. Apesar de eu mesmo salvei, eu gostei, achei um jogo bom. Ele é um jogo spin-off, mas é bom pra caramba, na minha opinião, né? Mas aí, beleza, não foi aquele sucesso todo. Aí veio o 4, depois que foi aquele boom. Então, os caras postou uma ficha, não deu certo. Mesmo assim, continuou, porque eles acreditavam que esse gênero poderia sim, né, atingir o público que gosta dos jogos de tiro, que já jogava Medal of Honor antiga, do Play 1. Com certeza. Enfim. Aí eles conseguiram mesmo alavancar, sim, beleza, mas não foi aquela, entendeu? Aquele, nossa, Resident Evil. Não foi pra quem, porque assim, hoje em dia a gente tem muita gente que reclama demais. É que nem Eu falei, acho que desse é jeito. públicos Eu e acho públicos, que né? Com certeza, né? Acho que tem muita gente que é. reclama demais e isso aí é nesse caso, entendeu? Exatamente. Resident é só com a câmera parada, não sei o que. Tem gente que reclama muito e para pra prestar atenção de que o jogo é um jogo bom, cara. Infelizmente, né, cara? E assim, a gente Entendeu? veio de uma geração, né, que, pô, a gente começou. A gente tá falando aqui, né, tá nessa maratona de Resident Evil, mas nos primeirão tinha meio que aquela receita de bolo, saca? Câmera num certo lugar, como se tivesse câmera de segurança filmando. Trilha sonora. De enfim. piano. Ele seguia meio que uma receita de bolo, então ficou 4 Resident Evil assim, né? Veio o 1, o 2, o 3 e o Code Verônica em 2000 lá pro Dreamcast. Depois lançou pra GameCube e PlayStation 2 e por aí vai. Sim. Mas, né? Depois o próprio GameCube meio que lançou o 0 contando o outro, o primeiro, antes do primeiro lá, mas já é uma outra história. O que acontece? Chega a ser um spin-off? O Resident Evil 0 chega a ser um spin-off? Eu acho que é sim. Não é assim. Foi assim. Enfim. Então, depois foi uma outra receita de bolo. Então a galera meio que não curtiu tanto assim. Virou até um outro gênero, né? Então a parada fez sucesso, mas não aquele sucesso todo, entendeu? Você falando de outro gênero, me fez lembrar uma coisa que aconteceu recente, né? Com o game Metal Gear Solid. Né? Depois da saída do Hideo Kojima, da Konami e tal, a Konami resolveu lançar o Metal Gear Survival. Porra,
Aí eu te pergunto, o que Metal Gear tem a ver com Survival? Sendo que ele sempre foi de espionagem. Foi um dos primeiros jogos que, né, foi lançado lá atrás, lá na plataforma MSX. Nem Eu chegou considero aqui ele, no considero ele Ocidente. como um jogo stealth. É um jogo stealth. Um dos primeiros, né? Todo mundo pensa, eu mesmo pensei que era o que foi o Splinter Cell, né, da Ubisoft, mas não tinha nada a ver. Realmente foi o Metal Gear que lançou primeiro a categoria stealth, né? Os jogos stealth. E eu citei porque teve essa mudança, né, similar a essa que você falou agora, né? Seguir que uma mudou, parada. seguir, meu, e tipo, e pra isso, e pros fãs, cara, quem foi fã, assim como eu, sou ainda fã, né, da saga Metal Gear, ficou chateado, né, porque Metal Gear não é survival, não é sobrevivência, é jogo de espionagem, né? E, enfim, só me lembrei, né, por conta do que você falou, né? É isso, e cara. chateou muitos fãs. É isso Eu creio que nessa época que lançou, muitos fãs ficaram chateados, né? Porque, porra, mano, lançou um negócio que, pô, nada a ver. Tem muita gente que gostou, né? Assim como o exemplo que eu dei do Metal Gear Survival, né? E muita gente não gostou. Né? E falando no mesmo estilo de Survivor, tem muitos jogos de Survivor que tem zumbi, como Left 4 Dead, The Walking Dead, Sim. Station of Decay, The Last of Us, The Last of Us, que também é um dos que vai vir agora, que estão prometendo que vai ter uma pegada mais sombria ainda do que já teve. Pô, legal. E pelo que nós vimos na cena lá, Pelo que a gente viu, o bagulho vai ser o louco. trailer tá bem polêmico, né? Pra você ver, Então, The Last, tá- cara. The Last e jogos assim como The Last, os caras já é meio que o contrário, né? Eles vêm com uma proposta meio que, além do Survivor, é uma parada mais com ação. Sim. Aí veio com um pouco de receita, de pitadas de terror também, por causa da decapitação e sangue pra todo lado, e essas coisas todas, né? Sem contar os infectados lá, mas é uma coisa que é meio que o contrário, né? Mas não deixa de ser um jogo excelente. O legal do The Last of Us é que, assim, você tem que lidar tanto com os infectados quanto com os humanos. Então, tem certa parte do jogo que você tá jogando lá, você tem que arregaçar os caras que é da outra facção, é verdade? E quem já jogou, né, sabe, né? E quem já jogou online também sabe que é facção contra facção, né? É um mata-mata, né, na verdade. Acaba sendo bem pior do que infectado. Com certeza, é isso que eu ia falar. E os humanos acabam sendo mais, né, como pode dizer, bem piores do que os infectados. Parte de antigamente, só ficar comparando antigamente como de hoje, assim, mas quando a gente era criança, assim, a gente tava meio que tiozinho, uns 20 e poucos anos. Mas vocês se lembram, quando vocês jogavam com colegas de vocês, o primo de vocês, sei lá, de muita gente falando mal de um monte de jogo? Um monte de jogo? Cara, assim como hoje, eu nunca vi o tanto de gente que tem hoje falando mal dos jogos de hoje. Antigamente não tinha nada, a gente só queria jogar. Esse era o objetivo. Eu, por exemplo, comecei com o Mega Drive. Sinceramente, nunca vi aquele negócio, ele é nintendista, ele é ceguista, ele é, né? Afinal de contas, nunca é ceguista. Se fosse, eu usei esse termo. É engraçado, né? Mas eu usei esse termo porque hoje é isso, né? Pra denominar um cara que gosta de uma determinada plataforma. Do que sonista, caixista, nintendista, né? É tudo isso, talvez. Viadista. Tem até os caras tem até doido que tá jogando que joga no celular. Fala que acho que é gamer de celular, né? Que fala, né? Os caras Hoje a geração tá bem sei lá, mobileista. Muito recurso. Mas enfim. YouTube, né? Só que se vai acender esse assunto, vai dar um tema para outro. O tema é isso. É um tema para outro podcast. A gente tem que falar do que assusta mesmo. Não vamos mudar, né, o foco. Né? Que não é o seguinte, é que nenhum jogo que me assustou pra caralho mesmo, pra caramba. Foi o... Não, o ET sem dúvida, mas... ET? O ET da Atari. O ET da Atari. O jogo que foi enterrado. Não só porque é terror, só que se você olhar, você já se assusta com o jogo. Pela capa, né? Mas tudo bem. E o Doom, ele entra como o Doom? Um jogo de terror? Terror. É um game... Nossa, memorável, né? Então, do Super Nintendo, que
Rafa, Quem já Você jogou vê? um tá ligado. Rafa, você estava nos falando que você começou com o Sega, né? Com o Master System e Master tal. System, Mega Drive. Cara, não tal. sei se você jogou um jogo chamado Firehouse. Já ouvi falar. Mas eu não joguei. Já ouvi falar. Foi um jogo que foi banido de terror puro. E foi o jogo que me deixou mais assustado. Se brincar, só fiquei gago só por causa do jogo. Essa foi boa. Cara, o jogo é tão... O jogo é tão assustador que o cara mano. ficou gago. Não, acho Meu que Deus do céu, o negócio é doido, velho. Não. Eu não vou jogar. Eu até tenho pensado, eu acho que eu vou pegar essa pessoa. E não tinha nem pegar vontade, nada, né? Acho que muita gente ficou gago, então. Não, muita gente ficou gago, né, cara? Tipo assim, como as coisas eram novidade, muito mais novidade antes, então era mais fácil da gente se assustar, saca? E de ter medo, cara. Mas aquele medo mesmo, de você, tipo, desligar o E jogo. principalmente desligar o jogar, E né? outra É, também, pô. E também do que depende muito da vossa do que época. Porque assim, morria de medo lá do vosso Duke Chuck. Porra, Chuck. E se você vê do que é hoje, meu, você fala, só meter mais uma bica e acabou o assunto. pronto. Não, mas o Chuck... Faz muito da Então, época mas é também. isso, A é gente isso ajuda que muito. é isso que era o legal, que eu acho que pouca gente tenta comentar a respeito, mas não consegue chegar nesse ponto, tipo, é uma coisa que eu refleti bastante já, entendeu? Como eu gosto muito de videogame e tocou no assunto até de filme aí. E é essa fita, tipo, antigamente a gente tinha o medo porque era aquela novidade. Uma criança não ia saber o que fazer se tivesse um boneco assassino pra pegar ela, naquele tempo. Hoje, como eu falei lá, a gente tá meio que vacinado, saca? Sobre essas coisas aí. Então, é muito jogo de terror sendo lançado, é muita coisa, é muito código, é muita gameplay pra você aprender, é muita coisa que deixa muito mais cagaço, fácil, né? principalmente, é muito Fica cagaço, porque Fica difícil. haja coragem pra jogar determinados jogos aí. Mas que por puta incrível que pariu. pareça, por incrível que Tá pareça, sofrendo aí, ó. por incrível que pareça, ainda tem jogos que assusta muita gente até hoje, cara. Até hoje, que nem, como você tocou lá no Fatal Frame, meu, quando eu jogo aqui, até hoje, quando eu jogo aquilo eu ainda fico meio tenso, cara. Dá uma Que tensão tem enorme. o jogo que me deixa separada tenso. já, pô, senão não dá não. É nada mais nada menos que Resident Evil 3 Nemesis. Meu, olha essa trilha sonora. Olha só, olha essa trilha sonora. Cara, meu, só quando fica nessa trilha sonora aí, mano, né, e geralmente essa trilha sonora é quando você vai salvar, né? O save, né? o save. Cara, mano, e outras partes, né, lógico, do jogo, né? Quando você tá descendo as escadinhas lá, que o Nemesis já chega com tudo lá, aí você vai Cara, passar a linha, tentar o Nemesis- pegar alguma coisa no baú, e o filho Nemesis- da puta aparece lá do nada, Com uma bazucura, BOOM! STARS! BOOM! Arregaçando lá, mano, você é louco! O Nemesis Foda! era um medo tão grande. Filha da puta não fala nada! Mas a reação dele é que pena que a reação, né? Que imagina se essa estivesse filmando! Eu filmando essa porra! É Eu capaz ia de pegar eu essa sacanagem! mano. Cara, aqui, ó. É sacanagem! Eu queria filmar. Não, mas o que dava mais medo no Resident Evil é você tá dentro da sala segura lá e a porra do Nemesis esperando você lá fora e você Puta, sabe que ele né? tá lá e não tem munição pra matar agora ele. Agora Você desistia, você falava, não vou sair, vou desligar essa porra. É isso mesmo! Eu vou jogar Sonic, tá ligado? Não, aí você tinha que sair correndo, desviando do filho da puta. Mano. Não, mas o que ele falou é verdade, cara. Tipo assim, quando eu era bem moleque, quando eu jogava esse do 3 do Nemesis, tipo, o medo era tanto que eu imaginava que se ele pegasse lá Jill, que era o personagem, eu sentia que eu mesmo ia morrer, tipo, eu mesmo de verdade. Então eu era um cagaço. E tinha muitas partes assim, cara, muitas que eu não tinha nada. Eu não tinha sangue, não tinha bala, não tinha nada no inventário. E ele simplesmente tava lá esperando, é verdade, cara. Isso dava um cagaço enorme. Não era só, tipo, de ver ele.
Mas essa sensação de que ele ia te matar, tá ligado? De qualquer jeito, que não tinha escapatória, já dava um gelo enorme. Então, ó, é interessante lembrar aqui sobre essa parada de jogo de terror. É muito importante e interessante o que, cara? Tipo assim, não sei se vocês param pra pensar nisso. É uma coisa que eu percebi, eu gostaria de passar assim, entendeu? Pra galera aí já refletir um pouco mais e até tentar também, entendeu? Que é o quê? Hoje em dia é meio difícil, saca? Tipo, as pessoas sentir medo de verdade, tá ligado? Um jogo de terror. Às vezes pode sentir um gelozinho básico, ou aquele terror frenético, né? Como o Dying Light lá, de você sair dando voadeira em zumbi. Dá até voadeira ali. Então, tipo, aquele bagulho frenético, ou quando não é frenético, não sente tanto medo assim, sacou? Então, uma receita aí pra tentar continuar um pouco, tem até uma parada pra você tentar, que é o quê? Tenta não procurar muito recurso e ver muita coisa na internet quando você for jogar um jogo de terror, cara. Isso vai dar um gelo maior quem tá jogando, saca? Vai dar um desafio. Eu tenho uma dúvida mesmo. O horário também vai com headset, né? Que dá um gelo. Jogar lá pelas meia-noite. Diz. Que nem assim, pô, zumbi. Mano, o que tá acontecendo com os zumbis que estão do que rápido pra caramba? O zumbi rápido pra porra, tem zumbi, mano. cara, que zumbi é esse, mano? O zumbi do Daylight, cara, não é zumbi, não pode ser, velho. Aquele zumbi escala telhado, sobe em cima de pilastra lá, os caras nada, mano, zumbi nada. Tem um... Em relação ao zumbi aí, tem um jogo que os zumbis até andam de moto. É um jogo recente, um jogo na plataforma... De moto? De moto. Será que aquele game que ficou com uma semelhança com The Last? Esqueci o nome dele. Pô, eu esqueci Acho o nome, que tá falando do Zumbi Drive, né? Que também Zombie tem. Driver? Também Não, tem, mas é um acho que pouquinho não. antigo. Pô, eu fui realmente agora, cara. Acho que eu sei qual que é. Mas você sabe qual que é que eu tô o falando, nome. né? Então, vocês falaram, né, de zumbis rápidos, né? A gente não pode, né, colocar, no caso, os zumbis não, né? Os infectados do The Last of Us como zumbis, né? Não. Porque eles não são zumbis, são É, infectados. ali é Resident Evil diferente. mesmo só ficou com zumbi só até o Nemesis. E depois disso não tem mais zumbi, é só Não, mas infectado. só infectado, o Code Verônica também. Pô. Infectado ou mutante. Acho que até o Code Verônica ficou desse jeito. Que era a mesma coisa dos primeirão lá, né? Aí depois do Dead AM que eu falei pra cá, ficou desse jeito aí, infelizmente. Meio né? que perdeu, né? Não perdeu o foco, né? Mas. Então, né? no 4 tem os ganados lá. Os ganados, os caras trabalham, os caras recebem ordem, os caras falam. Então, Só Os falta cara- dado. Entendeu? É gente que tá sendo controlada. Sabe? Quem já viu a história do Resident 4 sabe como é a história do Resident 4 das plagas, como veio de origem das tribos, de Paia, sabe o que é isso. Então não é coisa de zumbi, né? Aí veio os Magini no 5 também. O que é a Corange? Aqui é a mesma coisa. Daqui para... O que é a Corange? Era aquela parada de controlar, entendeu? Zumbi não. Zumbi de verdade, que é os primeiros lá, eles não tinham essa parada de ordem. A ordem era com os mutantes, como o nosso Felipe aqui, o amigo Felipe fala direto aí. Os mutantes é outra coisa. O Tarant, o Nemesis, isso são mutantes. O Nemesis, ele recebia a ordem pra matar os Stars. Quem sabe a história do Resident 3 sabe disso. Então é outra E coisa. quem não sabe acabou de levar um spoiler. Caralho, spoiler de 30 anos. Então, é um spoiler. Pra quem não sabe, Não, mas de validade. Não, mas é Pra quem não diferente. sabe, cara. assiste o filme Resident Evil 2. Não, mas aí é a menina diferente, lutando pô. capoeira com o Nemesis. que na verdade, na moral, esse filme, eu vou falar um negócio pra você, cara. Tem até um meme, né, da atriz que fez, né, a antagonista, né, na verdade, né, do Desanimador, velho. Desanimador pra quem é fã da... Tava assim é jogando, bom, só aí tá nós que escrito matou. assim, eu tenho a legenda. Então é isso que é Resident Evil. Pô, os caras fizeram o filme todo cagado, né? Porque, pô, então isso é o Resident Evil, não é o que fizeram no filme. Isso foi É aquela muito coisa sinistro, lá, cara. mano. Foi sinistro, isso mesmo. Tipo, o filme é bom, só que não ficou bom só por causa do nome. É isso aí. Se você olhar, tipo, assistir mesmo, você vai gostar. O problema é que você poderia não gostar por se chamar Resident Evil. Exatamente. Esse é o Ou se problema. você jogou
E se gostou do filme, tudo faz também. Não, tanto faz, né? É isso aí, galera. Tem gostos, entendeu? Tem gente que fala bem dele. Eu já ouvi muitas teorias alternativas. O que acontece? Teve umas teorias de um pessoal falando que isso eu não consegui achar uma prova específica disso, mas eu vou falar aqui qual é. A teoria é o quê? Dizem que o pessoal da Capcom não autorizou a ser mostrada a história real do game. Dizem que eles não autorizaram. E meio que foi uma coisa assim, saca? Tipo, vocês querem fazer o filme? Vocês querem fazer o filme? Faz. Resolvido. Não, mas assim, é isso mesmo. Vocês querem fazer foi das estrelas. Você quer fazer o filme? Faz. Morreu de Mas não câncer. vai colocar a história da parada. Entendeu? Não vai colocar a história como no jogo. Vocês querem fazer o filme, vocês fazem, mas a história do jogo vai ficar só nos jogos. Dizem que tem essa parte também. Mas eu diz, isso pode ser até rumores, mas acontece muito com vários filmes, né, cara? Relacionando, né, quando é uma readaptação, tipo, seja ela tudo. seja Ela é adaptação. Mano, já seja ela pra dar aquele punch, de games, de quadrinhos, de livros, qualquer que seja. Sempre vai ter essa restrição, né? Vamos lá, vamos colocar aí. Também diferente. Porém, Porque é uma adaptação, filme, né? Que é uma cara? readaptação. Por exemplo, vamos citar um filme da Marvel, vai. Aliás, todos, né, na verdade, né, que tem essas readaptações. Se os caras for colocar realmente o que aconteceu nos quadrinhos, cara, haja história e haja filme, né, cara? Porque os caras vão fazer um filme lá de 4 horas, 5 horas pra contar toda a história. Então, tipo, imagina só os caras fazerem filme que tem umas histórias à parte aí, que tem o Deadpool matando todo mundo lá, da Marvel. E da DC também, que eles fizeram um crossover. Tem Mas isso é um outro assunto que exatamente. outro vídeo. Exatamente, mas estamos colocando só fazendo um comparativo, né? Assim como o Jeans falou. Mas né, é isso mesmo. Eu mesmo, particularmente, como fã de Resident Evil, cara, eu também, por mim, eu não gostei dos filmes dele por causa do enredo, saca? Que tem uma personagem principal do filme que não existe no jogo. Então já é uma coisa pra se pensar. É uma coisa que, né? Mas, Até chega a aparecer uma personagem igual a Jill lá, com vestidinho azul. Não, né? ali era a Jill mesmo, só que ela foi um tapa na cara. Por quê? Porque a própria Jill no filme sente inveja da Alice, que é a principal, e a Jill não é assim, cara. A Jill é uma soldada altamente treinada, enfim. No filme mostra que ela é treinada? Mostra. Mas foi um tapa na cara, é meio que tipo assim, você é uma merda. Você é um deu lugar, em vez de ser a Jill ser a protagonista, foi o antagonista que foi o principal ali no... foi uma pessoa que não existe no jogo. Uma pessoa que não existiu, que chegou, metendo a mala e deu um pontapé na Jill e falou, eu vou comandar a porra toda. Pronto, foi isso que aconteceu. Que a gente esquece assim, da palavra adaptação. Isso, adaptação, tá ligado? Que, muita coisa vai ser mudada. Sim, bastante coisa. É isso mesmo, cara. Existe particular de todo mundo, entendeu? Eu mesmo não gostei, mas eu também, como vi as outras teorias de um outro lado, me fez refletir bastante também. Mas nem por isso eu deixo de assistir. Porque muita gente também não para pra pensar, eu quero que vou passar longe. Não, eu assisti, eu gosto do filme, eu só não gosto do enredo dele. Então, pra quem gosta mesmo do filme, do jogo, quer dizer, né? Fica um pouco decepcionado. Você pensa de uma maneira sensata, né? Que você tem ciência de que, isso não tem nada a ver com o jogo, mas eu vou assistir porque, né? Quem já jogou o game, né, sabe quem é o Leon, cara. O Leon no filme é um merda, cara. Ele é um... Entendeu? Ele é um idiota. Ele ficou de figurante no filme. Quem é o Leon? O Leon é um protótipo de fodice, cara. Todo mundo sabe que o cara é o mais foda de todo o Resident Evil. Tem o Chris que é fodão, mas o Leon é o Leon, cara. Então não sabe quem é o Leon. Quem jogou o 4 sabe quem é o cara. É uma lenda. Lenda mesmo. Então, pra quem os caras fazem isso no filme, deixa muita gente decepcionada, cara. Infelizmente, né? Pro cara suportar daquela mina chata pra caralho. A Ashley. Aquela merdinha. Uma lenda. Aquela merdinha, cara. A Ashley é uma merdinha. Aquela mina, mano, o cara tem que ser um deus, cara. Não, eu já tentei matar ela
como ele já tentou Wait, matar fala, ela. Não, Wait, e, cara, eu não- tentei Aí daqui a matar pouco ela mina- começa a mina chamar lá. feita. Ela nasceu, mas eu não sabia isso, né? Ali morri. Não, Só pra ver se cara, ela morria. era uma merdinha tão grande, cara, tão grande, mas enfim. É isso, entendeu? Tipo, você fica muito aterrorizado jogando Resident Evil. Eu acho que é a maior série de TV pra mim, assim, que não procura muito se adaptar aos games, assim, que acho que é muito boa, assim, de zumbi é o The Walking Dead. Nossa. O The Walking Dead. E os jogos também. E os jogos Os jogos estão aquele- começando a ficar bom. estão começando a ficar bom, né? Cara, eu já Resident tô Evil é bom viciado mesmo, pra né, caramba também. já. Eu não tenho o que Dizem que é parar do jogo. Mas a série é espetacular, cara. Eu acho que um episódio do The Walking Dead ali acaba com todos os filmes do Resident Evil. Ah, com certeza, cara. Isso não tenha dúvida, velho. The Walking É porque Dead- o jogo, pelo que eu vi lá, os caras Ele é um fã de The Walking Dead, tá ali calado ali, ó. Eu não. Os caras fez o gráfico do jogo à mão, cara. Por isso que virou meio que aquela HQ, né? É, Que o ficou povo meio que se cartoonizado, né? decepcionou. Mas ficou um Foi negócio, feito uma à mão parada o gráfico, legal, assim, os mano. caras desenharam à mão. Não, mesmo. mas o novo jogo parece que tem muito a mostrar mesmo, porque Ah, a cutscene que mostrou na meu na Deus E3 do é céu. louco, O velho. que é aquilo, cara? Não, se for bom mesmo, aí vai fazer o povo meio que esquecer, né? O primeirão lá, vamos ver como é que vai ser. Essa parada aí no deck. É porque também tem aquele negócio, né? Rola muito Vai tá aquele FPS, negócio né? de direitos autorais, né? Imagem, essas coisas. Eu não sei E como também é que tem é, né? a permissão, A permissão, também né? da Dos produtora, atores, Cara, né? rola Às muita vezes- coisa por fora, velho. Às vezes, Não é tão o fácil ator, assim. tipo, pode até ter aceitado. Pô, legal fazer uma adaptação, né, do seriado pra um game. Tipo, Que nem eu sei com certeza eles já pensaram nisso. Ó, já. A gente está falando de bastante jogos assim, mas estamos esquecendo dos jogos de luta que vai ser puxado para o terror. Mortal Kombat, Pô, lá, legal. temos o Instinct e mais um jogo bizarro que até você me mostrou que tem um psicopata, tem mais um demônio, tem um louco Isso. lá, o É, esse jogo aí, galera, pra quem não sabe, quiser pesquisar, o nome dele é Thrill Kill. Thrill Kill é um jogo tão violento, mas tão macabro, tão pesado, não digo nem pela época, mas é pela história dele, pelo enredo dele. E pesado não é porque só tem uns 120 megas. É leve um jogo, se quiser baixar. É leve, o jogo é leve. Eu acho que é levinho. É isso aí. Cara, eu não sei se entra nessa parte de terror, mas tem um jogo legal que envolve mais ou menos tem uma essênciazinha de terror, Twisted Metal. Puta, dois semestres. Twisted Metal, quem já jogou e não teve um cagaço com aquele palhaço, cara. Aquele mano. palhaço é do É mal, o que velho. mesmo cagaço que sinto no Payday. O quê? No Já Payday. peidou? Você peidou? Como? Você peidou? Tá aí um outro jogo doideira também. Não, e outro jogo doideira. Ah, E um honra jogo. o nome também, né? Outro jogo que a gente não pode se esquecer. Carmageddon. Carmageddon, muitas pessoas conhecem como Carmageddon, mas eu vou falar Carmageddon porque somos brasileiros. Com certeza, Então, né? Carmageddon pra você. Carmageddon, cara. Pra quem não conhece, o que é difícil, né? Que eu mesmo, na minha época gloriosa do Play 1, Eu não conheço. tinha esse jogo, cara, um jogo que foi totalmente banido e proibido. Foi banido, cara. foi proibido mesmo. Por quê? Esse foi. Você, só pela cutscene dele, você já viu um demônio lá, um capiroto tinhoso dentro de um caminhão e mata alguém que tá no meio da rua e Atropelando até todo mundo. tem até um animal lá que ele mata lá de um modo bem sinistro mesmo. Aí, quando começa o game, né, já começa o quê? Um monte de gente na rua e você, quanto mais mata, mais ponto Mais ganha. ponto ganha, E quando exatamente. quando as pessoas morrem no jogo, elas revivem, meio que voltam dos mortos e começam a adorar você. Começa a fazer um sinal meio que de adoração, cara. Elas vêm pra adorar você, você vai e mata de novo. E assim seu ponto vai subindo. E é isso. O jogo é isso, saca? Mas dizem que tem uma história, mas eu mesmo não consegui ver qual história é essa até hoje. Mas é sinistro. Carmageddon. Esse jogo aí, eu acho que é entre cerca de 9 ou 10 personagens. Eu não vou falar de todos aqui porque é muita coisa, mas esse jogo... E quando esses personagens são personagens que morreram e estão perturbados no inferno e meio que
eles têm que ficar numa luta mortal de novo, vamos dizer assim. E quem vencer a parada ganha meio que como posso dizer? Meio que é uma chance de voltar a viver na Terra. Então eles ficam se matando até ganhar essa chance e poder reencarnar em outra pessoa. Mas aí não é só isso, cara. É um mais macabro que o outro. Entendeu? Deus. É um pior que o outro ali. Então foi tão pesado, mas tão pesado, que simplesmente a produtora que viu aquilo depois que teve o conhecimento, ela não quis jogar isso no mercado porque ficou com medo, cara. Aí outra foi e comprou em seguida. E outra também coisa, que né? tentaram lançar junto com, assim, não junto, mas para ser o concorrente do Mortal Kombat também. Então acho que... exatamente. O Mortal Kombat, ele, né, por si só, ele tem aquela violência toda, né? Violência sim, né? Naquela época, Baby né? Tarit. Isso, tipo... Cara, até hoje eu acho esse jogo Fatalities sinistro. lá que você arranca a cabeça do cara junto com a espinha dele. Então, tipo assim, na época, isso era bastante, né? Tipo, os pais, né, que compravam o jogo pros filhos. Porra, filho, você tá jogando Criança, aí, meu? vendo as crianças fazer Era muito fatality. pesado. Então, tipo assim, então lançar... É foda, Mortal Kombat. Exatamente. E na época, digamos assim, tinha uma guerra entre consoles na época, né, que era a Sega e a Nintendo. Tinha um console war ali na época. E, se eu não me engano, a Sega lançou, né, o Mortal Kombat sem o sangue, né? E tinha que fazer Foi o Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, Que exatamente. a opção de pôr sangue, Pôr sangue ou tirar o sangue. Então, tipo, Dos naquela época, cara, era violento, meio que violento demais, né? Sangue, coisas explícitas, tipo, como arrancar, como eu já falei, né? Arrancar a cabeça do cara com a espinha, né? Cara, Sair pela cortes, bizarrice, pela bizarrice do jogo, eu vou confessar, cara, eu tinha medo da Sindel, cara. Sindel. Medo mesmo, da Sindel. Quem lembra da Sindel? Aquela mulher com o cabelo assim, com aquele ela olho era- todo branco. Ela era assim, aquela parte que do ele Mortal tudo- Kombat, né? Os dois, assim, É. aquela cara sinistra, Era velho. Eu sinistrona. tinha medo da Sindel de Sinistrona. verdade, assim. Não era só, é um jogo de lutinha, não. Eu sentia medo A mesmo. Sindel era tenebrosa mesmo, cara. Entendeu? Então Mortal Kombat pode entrar nessa lista de terror aí, porque Sim, não só certeza, como eu, né? teve gente que já teve medo desse jogo também, cara. Até o Killer, né? Ele pode entrar nessa porque Killer Instinct também. ele é meio, né? Não sei se foi por conta da época, né? Que o game ficou aquela pegada meio, né? Meio gore, meio, né, violento pra caralho, Já né? teve, o Killer Instinct, ele já teve nessa intenção de assustar também, cara, porque eu tinha muito medo daquele lobisomem. Um pause. Então, essa parada de Mortal Kombat, ela pode não entrar assim nessa parada toda de jogos de terror que a gente tava falando, cara, mas era muito sinistro na época e por isso eu gostei muito de comentar aqui, né? Eu falo assim mais dos antigos, saca? Porque como tem o 9 aí, tem muitos também que tem muito power, mas Pô, já tá no X. é isso, eu aconselho as galera a jogar um pouco mais jogos de terror nesse sentido, entendeu? De não ficar muito olhando assim na internet nem nada, porque vai ficar mais legal, entendeu? Vocês vão se sentir mais dentro do game e aí vai dar uma imersão bem maior aí, beleza? Valeu aí. É isso. E esse, galera, esse é o Casa Quest da Casa dos Games, com o Rodrigo Diniz, Rafael Requiri, Felipe Leite, Jeans Dance e Felipe Leão, com o tema terror. E não se esqueçam de seguir a nossa página no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso blog. E semana que vem, a Quest. E não esqueça também de seguir a gente no YouTube, né? Que a gente tem o canal Casa dos Games. E se o pessoal puder seguir, se inscrever, deixar like lá, comentar nossos vídeos, sugestões, estão abertos. É isso, galera. Valeu, é isso aí. É isso. Yo.